e entenda junto comigo estudar hoje. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir. Abra sua Bíblia em Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Amém? Todo mundo encontrou? Vamos ler o 1. No meu diz a vocação de Jonas e a sua fuga e o seu destino. Amém? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: está muito alto, tá? Glória a Deus. Aí, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou um mar, um grande vento, fez no mar um grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e chamaram cada um ao seu Deus. Lançaram no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviar o seu peso. Jonas, porém, desceu ao lugar do porão e se deitou, dormiu em profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: quem tem dormente, levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nós sobreveio este mal. Lançamos sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Olha, irmãos, a pessoa tem uma chance de se livrar e consegue se dar mal, né? Isso é sorte, irmãos? É sorte isso? Não. Isso é a mão de Deus. Toda vez que você pensar assim: tive sorte, você não teve sorte. Deus permitiu que aquilo acontecesse. Por que eu vou continuar lendo aqui, amém? Por que eu não jogo em nada, não aposto em nada, não ponho meu dinheiro em nada, irmãos? Porque eu tenho certeza que eu não vou ganhar. É uma certeza que eu tenho. Achar dinheiro no chão e ganhar alguma coisa sorteio, eu tenho certeza que eu não ganho. Por quê? Não é sobre a gente ter sorte, é sobre termos um Deus que faz com que aconteça ou não. Amém? É Deus que permite que as coisas aconteçam. E é dessa forma que nós entendemos a vida. A folha, irmãos, não cai de uma árvore se Deus não permitir. Amém? E é assim que pensamos. Vamos lá. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. 8. Então lhe disseram: declara-nos tu agora por que razão nós sobreveio este mal, que é um pouco passo na tua. De onde vem? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele disse: eu sou hebreu. Tema ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Irmãos, os homens vão fazer perguntas a Jonas: qual é a tua ocupação? O que ele fazia? O que ele trabalhava? De onde você vem? Qual é a tua terra? E qual é o teu povo? E qual povo és tu? E a primeira coisa que ele vai dizer é: eu sou hebreu, temente ao Senhor.
Irmãos, ele diz que é temente ao Senhor, mas ele está fazendo o quê? Ele está fugindo. Uma pessoa temente foge? Não é para fugir. Amém? Mas ele sabe qual é a sua identidade. Mesmo que não queira fazer aquilo que Deus está mandando, ele sabe quem ele é, sabe para onde que ele tem que ir, ele sabe o dever dele e o propósito, mas mesmo assim não quer viver isso. Isso se chama, sabe o que, irmãos? Escolhas. Amém? Porque ele sabe de quem é, qual é o Deus dele, ele sabe de onde ele vem, ele sabe do seu povo, ele sabe da sua linhagem, ele sabe para que nasceu, mas não quer viver aqui. Amém? Isso é escolha. Daí diz: então os homens se encheram de grande temor e disseram: por que fizeste isso? Pois saiba que os homens que fugiram diante do Senhor, porque ele o tinha declarado. Disseram que te faremos nós, para que o mar se acalme, porque o mar se elevava. Então engrossavam cada vez mais. Ele disse: levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei, por minha causa, vós sobreveio esta grande tempestade. Amém? E o que foi que os homens fizeram? Jogaram. E o que aconteceu? O mar se acalmou. Ele sabia por que o mar estava revolto. Ele sabia por que o negócio estava pegando fogo, por que o barco estava para afundar. Ele sabia do propósito dele, ele sabia quem era o Deus dele, ele sabia de onde tinha vindo. E mesmo sabendo disso tudo, não queria cumprir aquilo que Deus tinha falado. Amém? E hoje a gente vai estudar um pouco sobre a vida do Senhor Jonas. E um dos pontos que não está aqui, mas eu preciso começar isso com essa introdução, irmãos, sobre a desobediência de Jonas. Quando o Jonas vivia muito bem nessa cidade, e ele vai, a cada passo que ele dá na desobediência, naquilo que Deus chamou ele, naquilo que Deus chamou ele, irmãos, cada passo que Jonas dá, ele desce mais um pouquinho. Não sei se você percebeu, se a gente continuar lendo, ele vai continuar descendo, vai ser jogado ao fundo do mar, e depois ele vai para o fundo da barriga do peixe. E aqui é o fim de tudo. Amém? Obrigado. Estava só se escondendo. Exatamente. E primeiro ponto que ele faz é, ele sai de Nínive e desce para Jope. Vê que é uma descida? É uma cidade alta que ele está, e ele desce para Jope. Por quê? Porque Jope era a cidade onde pegava os navios. Amém? Então, o que a gente percebe aqui? Que a desobediência nos leva a um buraco, a uma descida. A desobediência nos leva para o fundo do poço. Amém? Eu até estava falando, deixa eu concluir aqui. Ele está em Nínive, desce para Jope. Ele está em Jope e vai para o barco, certo? Ele entra no barco e vai para o fundo do barco. A tempestade pega ele no meio do mar. Os homens clamam a Deus e ele diz que o problema era ele. Os homens pegam e jogam ele no mar, e ele vai para o fundo do mar. No fundo do mar, o peixe pega ele vai para o fundo do... Vê que é uma descida sem fim. Todas as vezes que ele diz não, que ele tenta fugir, que ele tenta... irmãos, ele ia morrer no mar, sim ou não? No fundo. Antes dele morrer, o peixe pega, e aí vai para dentro do peixe, dentro da barriga do peixe. Irmãos, é uma descida sem fim. A desobediência a Deus é uma descida sem fim. E a gente aprende isso com a vida de Jonas. Você pode falar assim: meu Deus, é uma história muito mentirosa essa história do peixe. Então tira o peixe, coloque sua vida.
Quando você decide dizer não, você decide dizer não para os princípios de Deus, para os princípios da Bíblia, daquilo que Deus falou, a sua vida tende a descer. E você entra num buraco sem fim. Parece que não desenrola, as coisas não vai para frente. O que é isso? É você dentro do peixe. E não significa que o peixe, irmãos, é um peixe grande, mas é uma situação, um problema muito grande, que nós decidimos dizer não para as coisas que Deus tem falado para cada um de nós. Amém? Então, Jonas sempre vai dizer, não vou, não quero. E, irmãos, pensa que uma passagem daquela época não era cara. Já pensou a pessoa que diz assim, não quero saber de Deus, eu vou fazer do meu jeito e pronto, eu não vou obedecer a Deus não. A pessoa gasta tempo, a pessoa gasta dinheiro, a pessoa bate cabeça. Irmão, é problema por cima de problema. No final de tudo, você tem que reconhecer que Deus estava certo e você estava errado. Aí você perdeu seu dinheiro, perdeu seu tempo, perdeu tudo que tinha. E você fala, meu Deus, se eu tivesse obedecido a Deus, eu não tinha sofrido tanto. Irmão, se Jonas tivesse obedecido a Deus, ele precisava ter sofrido tanto? Não. Ele já estava em Nínive. Era só pregar a palavra. Gente, Deus mandou falar isso, vocês estão em pecado, arrepende e volta para Deus, que vocês estão valendo 10 centavos. Era fácil, sim ou não? Mas depois que ele sai do peixe, ele tem que andar léguas e léguas para voltar para Nínive, para o lugar que ele já estava. Escute, eu ouvi uma frase de até falei para a mãe, hoje à tarde, dizendo que tem gente que é muito problemática. E essas pessoas problemáticas geralmente são pessoas que têm dons, pessoas que é desmolada, que ou prega demais, ou canta, ou então é uma pessoa que serve, é uma pessoa, sabe, uma pessoa ativa, é uma pessoa que tem dom, ela desenrola as coisas. Mas geralmente essas pessoas são questionadeiras demais, briguentas demais, que questiona demais, que vai pra dentro, que não quer, sabe? Só que o problema é que essas pessoas são muito boas, elas têm dons. E dom, irmãos, é chaves. Você sabia disso? Uma pessoa que tem um dom muito grande, tem gente que demora um século para fazer uma coisa. A pessoa vai lá, irmãos, em minutos resolve. O que é isso? É dom, amém? Eu tenho um primo que ele aprendeu a tocar sozinho, sem ninguém ensinar nada para ele. Eu pego até hoje para aprender o básico. O que é isso, irmãos? É dom. Mas o porém, não adianta de chave nenhuma se você não tiver uma porta para abrir, sim ou não? Se eu tenho chave, eu preciso de uma porta. O dom é a chave, mas a obediência é a porta. Quem não obedece, irmãos, nunca vai achar a porta para desenrolar sua vida. A porta é a obediência. A chave é aquilo que carregamos. Mas não adianta dizer que tem chave, tem dom, tem tudo de maravilhoso, se eu não tenho o principal para minha vida desenrolar, que é a porta. E a porta é a obediência a Deus. Amém? Então nós precisamos obedecer. Você pode falar, irmão, eu não tenho chave nenhuma. Pensa numa pessoa aqui, meia boca para fazer qualquer coisa. É verdade. Mas você é obediente? Uma pessoa obediente, irmão, geralmente é uma pessoa disciplinada. É uma pessoa que quer dizer sim para tudo e diz não. É uma pessoa que fala, Deus, eu estou pronto triste para pecar, mas não peca. É uma pessoa que foge da imoralidade. É uma pessoa que foge da luxúria. É uma pessoa que foge de tudo que tiver para pecar. O que é isso? É uma pessoa obediente. É uma pessoa que sabe que precisa viver piamente diante de Deus, porque sabe que tu vai pecar, se não viver daquela forma. Amém? Então, uma pessoa obediente, irmãos, muda a sua vida e muda a vida de quem está perto. É uma pessoa obediente. Jonas, depois de sua obediência, só desceu. E depois que ele obedeceu, sua vida decolou novamente. O problema é que obediência, irmãos, não é sentir. Você sabia disso? E a nossa vida geralmente é baseada em sentimento. Como eu estou? Como é que eu estou me sentindo? Eu estou feliz? Estou
vou adorar a Deus. Eu estou triste, hoje eu não vou nem no culto, eu não estou bem. E era um dia que era bem de culto. Por quê, irmãos? Porque a igreja é um hospital. Você chega mal e tem que sair bem dentro dela. Não necessariamente você tem que sair às mil maravilhas sorrindo, mas alguma palavra Deus tem que deixar no seu coração. Algo tem que mover em nós. Por quê, irmãos? Porque quem nos dá vida, a água da vida tem que estar por aqui. A água da vida tem que estar aqui. Amém? Então isso vem da onde? Quando eu decido obedecer. E obedecer não é sentir. Estou sentindo de Deus e no culto. Hoje eu estou bem, acho que eu vou. Não. Eu estou bem, vou. Eu não estou bem, eu vou também. Rapaz, as visitas lá em casa, eu também tenho que ir. Não é uma religiosidade, irmãos. É colocar Deus no centro. É colocar Deus em primeiro lugar. Por que Jonas não queria pregar isso? Porque ele queria colocar a sua justiça em cima da justiça de Deus. Ele achava que ele era muito bom, ele era muito justo. Ele precisa sofrer mesmo, porque esse povo são ruins. Imagina se nós agimos assim todos os dias. E esse povo, irmãos, era ruim. Não era um povo qualquer. Não era um povo assim, não. Era um povo cruel. Nínive era um comércio. Antes dessa cidade aqui, irmãos, era do Império Sírio. É do Império Sírio. Que hoje em dia se encontra onde? A Síria. Aonde é a Síria, irmãos? Hoje em dia é onde mata todo tipo de gente que não seja islâmico, que não crê em Allah. Esse povo era bom? Esse povo era bom, irmãos? Não. Esse povo é bom? Não, porque se você não crê como eles pensam, você vai morrer. Porque quando eles, irmão, eu posso contar a história aqui? Se os irmãos têm estômago para isso? No tempo que pegaram o pessoal de Israel, agora há pouco tempo, eles sequestraram o povo de Israel. Parece até assim, se você pesquisar o último acontecimento, sequestro do povo de Israel, você vai ver eles carregando. Eles levavam o povo, eles matavam o povo. E um dos das histórias que tem é que eles pegaram uma família. Eles pegaram o filho do homem, do casal. Ele pega a mulher, cada um dos que estavam lá na casa, que sequestraram ele, estupraram a mulher, todos os homens, até a morte, na frente do marido. Pegaram os filhos dele, jogaram dentro do forno e viram ele queimar os meninos. O pai viu os filhos sendo mortos, queimados dentro do forno, e depois mataram ele. Esse povo é bom? Me diga, esse povo merece alguma misericórdia? Ao nosso ver, irmãos, não merece. Para a nossa justiça, isso é terrível. E era esse povo que Deus estava mandando Jonas se pregar. Era para esse povo. Por quê? Porque Deus queria ter misericórdia desse povo. Será que Deus não quer ter misericórdia de nós, irmãos? Será que Deus não nos ama? Se coloca no lugar desse povo aqui. Será que Deus não viu essa injustiça? Por que Deus quer misericórdia por um povo tão ruim ainda? Irmãos, porque Deus não vê como nós vemos. Deixa eu te contar, para essa época, o que acontecia? Todas as pessoas que chegavam perto da cidade, que não nasciam lá, eles pegavam o povo e matavam. A cidade fedia, era podre a cidade. Por quê? Porque o povo que eles pegavam, ou então a cidade que eles invadiam para matar, eles pegavam os corpos, colocavam em uma cruz e deixavam em frente o muro da cidade, para quem passasse visse a ruindade, ou a ruindade que eles carregavam, o quanto eles eram ruins. Então ao redor do muro tinha o quê? Caveira, um monte de cabeça, um monte de corpo, fedia, era podre a cidade, porque eles eram um povo muito ruim. Agora a gente volta para Jonas. Por que Jonas não queria pregar para eles? Porque Jonas era nós, irmão. Se nós estivéssemos lá, nós dizíamos, pai,
justiça, é justo para eles. Eles estão fazendo eles têm que pagar, sim ou não? Cada um vai levar tudo aquilo que fez de maldade e irá pagar, e não tem como fugir disso. Amém? Mas Deus não vê como nós vemos, e Ele queria trazer a misericórdia para esse povo. E é daqui que nós saímos para entender mais o que Deus quer falar com cada um de nós. Amém? Vamos lá, a gente vai ler. Eu prometo que eu não vou demorar. Até 12h30 acaba. Eu tenho certeza disso. Apocalipse, Jonas 1. Vamos lá. Todo mundo com a Bíblia aberta? Bora. Quem vai ler Marcos 16:15? Levanta a mão. Marcos 16. A mãe. 2. Romanos 3:23. Romanos 1:18. A irmã Miriam, Romanos 3:23. A irmã Giane, Romanos 1:18. Beleza? Tem alguém para levar o microfone aqui? Por favor. Vai. Vem. Primeira mão. 3. Samuel. 1 Samuel 15. Quem lê? A irmã Daniela. 4. Provérbios 15:3. Quem lê Provérbios? O pastor Zezinho. Vamos pular para o outro. No 5. Salmos 119:71. Pastor, Salmos 119. Aí o 6 eu leio, que é o Jonas. Eu já estou aberto. Os dois só que eu leio, e aí tem outra camada, amém? Vamos lá. Primeiro, meditando na palavra de Deus. A ordem de Deus é ide. Marcos 16:15 diz o quê? E disse: ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Só isso, né? Ide e pregai o evangelho a toda Criatura. Irmãos, esse texto não está falando sobre uma pessoa específica. Ele não está falando. Já é irmã Miriam. A segunda. Ele não está falando sobre uma pessoa que é boa ou que é ruim. O texto não está falando de uma pessoa que é maravilhosa ou de uma pessoa extremamente ruim. Não. Está falando que o evangelho tem que ser pregado a toda criatura. É tudo que está vivo, tudo que respira, que tenha entendimento do que é a verdade, tem que ser pregado. E Deus via isso em Nínive. É um povo ruim, perverso, que precisa se arrepender. E Deus tem a misericórdia para aquele povo. Amém? Então, Jonas queria isso? Jonas não queria isso. Jonas queria que o povo morresse, que fosse para o inferno. Tudo de ruim que você encaixasse numa bola de neve. De ruim era o que Jonas queria do povo, porque o povo era ruim, perverso. Amém? Então, mas o que a Bíblia vai falar? Pregue o evangelho. Ir de porto mundo e pregar no. Quantas pessoas a gente vai pregar e diz: eu sou católico, ou então eu sou de outra religião? E você fala assim: não, eu não quero pregar essa religião, eu quero só falar sobre. Não quero não, vá-se embora aqui. Tu fala: tá bom, desculpa, vá-se embora. O que é isso? Você tentou pregar, sim ou não? Sim. O seu dever é ir. Se não aceitar, bata os pés e vá-se embora. O nosso dever, irmãos, é ir. Quem quiser receber, recebe. Quem não quiser, não recebe. E acabou. Porque o dever do cristão não é olhar para quem matou, quem roubou, ou quem estuprou, quem assassinou. O nosso dever é pregar. E acabou a história. Dona Miriam, deixa eu só ler aqui. Clama contra ela. Sua malícia chegou até mim. Malícia. Clama contra ela. Sua malícia chegou até mim. Era para pregar. Amém? Vamos lá. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 1. Dona Jane. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Exatamente.
Então, o que o texto está falando? Que Deus queria que aquele povo se arrependesse. E Deus vê toda a justiça e injustiça. Irmãos, Deus vê tudo. Você acha que Deus não via a injustiça daquele povo? Mas Deus não queria sair de lá sem dizer assim, ó, eu tentei. Você está entendendo? Irmãos, Deus, Ele é justo. E mesmo que a pessoa seja ruim de todo o coração, Deus fez o seu papel. Mandou alguém ir pregar para aquele povo. Amém? Se o povo se arrependesse, não era mais problema. Por quê? Porque Deus queria dar a chance daquele povo se redimir e se ajoelhar e orar e pedir perdão e se arrepender. Amém? Vamos lá. 3. Jonah, em vez de obedecer, levantou para fugir. 1 Samuel 15, 22. 22 e 23. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor, tanto trazendo holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor é do que a gordura de camelos, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Exatamente. Aqui o texto vai falar de Saul. Deus, nesse texto, vai rejeitar Saul como rei. Deus não queria mais Saul no trono. Por quê? Porque tinha desobediência. E olha, a desobediência também de Saul leva ele para uma descida, ladeira. Assim como Jonas, a gente não viu ele em Nínive, Jope, fundo do barco, fundo do mar, dentro da baleia, é uma descida. A vida do rei Saul é a mesma coisa. Ele desobedeceu Deus várias vezes, e Deus tinha misericórdia dele, até chegar esse dia que Deus diz: eu não quero mais você como rei. E a vida dele vira uma ladeira. Depois da desobediência, irmãos, a desobediência de Davi era para ir para a guerra. Ele não foi, ficou em casa. Ele caiu com a mulher em adultério. A vida de Davi virou uma ladeira. Você pega os grandes irmãos da Bíblia, a vida deles, Moisés, você fala, rapaz, o nome de Deus, desobedeceu a Deus. Deus disse: peça água, pedra. Ele se zangou atrás de peça, tacou o cajado na pedra. Daquele dia em diante, desobedeceu a Deus, irmãos. E a obediência é tudo que Deus pede para nós. É essencial e necessário obedecermos aquilo que Deus está mandando. Eu tinha um violão, primeiro violão, eu amava meu violão, eu pensei em violão bom. Até que o general me falou assim: ó, Deus está mandando cá, nós dar esse violão para era o nosso professor de teologia, né? Não queria dar. Irmão, não queria dar violão. O que tu acha? Eu falei assim: rapaz, até eu ouvir a palavra, era o pastor assim. Aí ele disse assim: ó, se Deus mandou você dar algo dele, porque quando Deus manda, não é mais seu. Aí eu falei: não, vamos dar agora. Por quê, irmãos? O que não é meu, não é meu. Se não é meu, irmãos, é roubo. Obedeça a voz de Deus. Irmãos, eu tenho 3 violão. Você acredita nisso? Eu nem toco, mas está ali. Por quê? Porque a obediência te leva a outro nível com Deus. A obediência te leva muitas das vezes, a prosperar 3 vezes mais diante de Deus. Porque eu obedeci, ou porque você obedeceu. Nós entendemos e aprendemos quando obedecemos. Irmãos, quando que Jesus levanta o pão, multiplica, sim ou não? Por que multiplica? Porque ele é um desobediente? Vive de qualquer jeito? Não, ele tinha temor a Deus. Jesus tinha temor, ele tinha o Espírito Santo, ele vivia em santidade todos os dias. Quando ele levanta para agradecer, irmãos, tudo se multiplica, porque ele vivia debaixo de uma autoridade, ele vivia debaixo de obediência severa com Deus. Você acha mesmo que quando Jesus ia para um poço, ele ia para qualquer poço? Não, ele tinha comunhão com Deus.
diante da face do Senhor. Fugiu, né? Vamos lá. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Então, tem como fugir de Deus, irmãos? Não tem. Não tente. Eu me desanimo com Deus. Depois se arrependa, volte novamente. Porque não tem como fugir daquilo que Deus nos mandou fazer. E se eu disser, Deus, eu prefiro morrer a fazer, Deus vai colocar em seu lugar. E a sua vida vai virar um buraco. Porque Deus tinha um propósito para você. E você decidiu dizer não. Amém? Vamos lá. Mas o Senhor mandou uma tempestade. Salmos 119, 71 e 72. Quem foi que pegou o Salmo 119? Alguém pegou? Foi o pastor. O meu é o 119. Não, o meu é 119, 71, 72. Isso, exatamente. Aí tá ligado. Glória a Deus, aleluia. Salmos 119, números 71 e 72. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. É para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou em prata. O texto vai falar de foi para mim ter sido castigado. É o que o texto está falando. Por quê? Porque quando eu entendi, aprendi diante da palavra do Senhor. Olha isso, irmãos. É o que o texto que o pastor leu acabou de falar. Se eu passar por algum problema, dificuldade, é melhor para nós aprendermos com isso do que a gente não passar por nada e viver de qualquer jeito. Por quê? Mas o Senhor mandou uma tempestade. Quando a gente não obedece, Deus tem um propósito, irmão, você vai passar por luta, guerra, batalha, peleja. Você vai sofrer. O pão. A frase, né? Por quê, irmãos? Deus tem um propósito, tem um destino, e Ele quer que você faça. Quantas das vezes eu já disse para Deus, Senhor, escolher a pessoa errada? Pensa numa pessoa que fala cuspindo, fala rápido demais, gagueja, irmão, minha dicção não vale 10 centavos. Pensa numa pessoa que fala rápido demais, as pessoas não entendem o que eu falo. Eu falei, Senhor, o Senhor escolheu a pessoa errada, põe para outra pessoa. E Deus diz, eu escolhi você, não errei ninguém, está tudo certinho. Por quê, irmão? Geralmente quando a gente falha, erra, peca, a gente fala, Deus, não sou eu. Olha como eu sou ruim. E em meio às nossas desculpas, Deus diz, escolhi você. Não existe desculpa para você fugir, meu amigo. Você pode ter o coração duro, ruim, pode ser injusto, seja o que for. Também. Né? Por que, irmãos? Nós somos dessa forma, questionadores demais. Mas Deus nos manda tempestade, vai dizer, volte. Ou, eu escolhi foi você, não escolhi ninguém não. Mandei foi você. Irmãos, quantas vezes a gente fala assim, mas fulaninho faz, mas você não é fulaninho. Eu não mandei você fazer. Ou então, quando eu mandei foi você, não foi fulaninho. Quem é esse? Não é Deus falando. Mandei foi você. Vai você, não pedi para ninguém fazer, mandei você fazer. E é o que Deus está falando para cada um de nós. Se Deus nos mandou, mandou nós, não mandou ninguém não. Amém? O papel é nosso, quem tem que se posicionar somos nós, diante de Deus, diante da palavra do Senhor. Amém? Vamos lá. Jonas diz que sou hebreu, né? Ele reconhece, ele já acabou de ler, não é verdade? Deus prepara um grande peixe. Jonas 1,17 diz: Deus deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E ele estivesse Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E depois disso, Jonas vai ter a sua oração dentro do peixe. Por quê, irmãos? Primeiro vai dizer, orou Jonas ao Senhor. Porque dentro do peixe tem como ir para algum lugar? Tem? Não tem. Não, pode ficar. A gente vai ler. Tem como ir para algum lugar dentro do peixe? Tem como sair, tem como assistir
assistir um Netflix e conversar, bater papo? Não tem. Quando a gente está passando por prova de dificuldade, geralmente você vai estar sozinho. E é um lugar perfeito para Deus falar com cada um de nós. Aprenda a lidar, irmãos, com situações que você vai estar sozinho. E é nesse lugar que Deus quer que você esteja. Não é que ele seja mal, é porque diante de multidões você não escuta ele. Ele precisa lhe arrancar de todos os lugares que você esteja, para que você viva, para que você esteja sozinho com ele. Amém? Pegou um peixe, né? Amém, irmãos? Então Deus ele vai nos fazer ficar a sós com ele, para que a gente ouça a voz dele. Amém? Amém, irmãos? Amém. Vamos lá. Vamos terminar de ler antes de passar. 8. Mais um grupo de pessoas. 1 Tessalonicenses 5,17. Orar sem cessar, não é isso? Provérbios. Não, eu quero Filipenses 4,6. Quem pode ler Filipenses 4,6? Alguém? Irmão Juan? Romanos 10,14. Irmã Daniele. Apocalipse 9,20. Pastor Dezinho. Êxodo 20, versículo 6. Tem um irmão Laíros. Tiago 2,13. Irmã Miriam. Tiago e Miriam. Amém? Vamos lá. Jonas, o 8 vai dizer: Jonas orou no ventre do peixe. Filipenses, 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem. E dentro do peixe você tem que orar sem cessar. Eu acho que Jonas passou 3 dias, você acredita, orando direto, porque ele tinha o que fazer. Amém? Vamos lá, Filipenses 4,6. Filipenses 4,6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graça. Sim. Pronto. Aqui vai falar sobre tudo. O começo diz tudo. Tudo. Diz que conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Pronto. Então nós temos que suplicar a Deus, orar a Deus, todos, irmãos, dentro de peixe, fora de peixe, em tempestade, dentro do barco, em qualquer lugar, nós precisamos clamar a Deus. Amém? E foi o que Jonas fez. Vamos lá. Jonas se levantou e foi pregar. Romanos 10,14. Quem pegou Romanos 10,14? Daniel. Depois que ele saiu da barriga do peixe, né? Vamos lá. Como pois invocarão aquele em que não creram? E como creram naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Exatamente. É o que Deus vai falar para cada um de nós, de quê? A pessoa precisa ouvir. Irmão, olha, irmãos, a gente ouve, irmão, ali só Deus mesmo. Porque pensa numa pessoa incrédula. É Deus mesmo. Não é mais ninguém, irmãos. Não tem mais ninguém. Nós precisamos confiar em Deus, que Deus vai fazer. Amém? Nós temos que entregar nas mãos de Deus. Mas o nosso dever temos que ir e pregar. Amém? Vamos lá. E foi o que Jonas fez. Mesmo querendo não ir, mesmo não querendo ir de jeito nenhum, ele foi lá e pregou. É o nosso dever. Não preguei. Não achei que preguei bem. Eu não achei que estava a minha eloquência, a minha palavra. E Deus vai dizer: não mandei você pregar, não. Eu mandei você falar o que eu queria falar. Amém? Às vezes, irmão, nós achamos que somos nós. A primeira vez que eu fui pregar, irmão, eu preguei. Quando eu saí de lá, eu falei: a primeira e a última, porque eu nunca mais prego na minha vida. Porque eu saí sentindo que eu não tinha falado, entregado da forma que eu queria entregar. Como é que vai sair alguma coisa de mim? Me diga. Não era sobre mim, era sobre Cristo, era o que Ele queria falar. Amém? Então era o que Deus queria falar para aquele povo.
Jonas 3, 8. Os ninivitas se converteram. Apocalipse 9, 20 e 21. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra, madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Irmãos, olha isso. Depois de praga, de peste, de demônio, de tudo que teve no mundo inteiro, esse povo não se converteu. E o povo de Nínive, lembra do que eu falei deles? Do povo ruim, perverso, ruim? Esse povo se converteu. Eles ouviram a palavra do Senhor, eles entenderam que eram pecadores, eles se arrependeram dos ídolos que eles carregavam, se arrependeram da maldade que tinha, colocaram sacos de pano na sua cabeça, tiraram, rasgaram suas vestes como humilhação diante de Deus e se converteram. E Apocalipse vai dizer que o povo que não quer se converter, permanecer nos ídolos, permanecer no tudo de ruim, nas suas práticas, não se arrependeram. E o que Deus está dizendo? Pode ser ruim do jeito que for. Se arrepender, terá misericórdia. Amém, irmãos? Então aprendemos que Deus é misericordioso. Não olha como nós olhamos, não vê como nós vemos. Amém? Vamos lá. 11. A misericórdia de Deus. Êxodo 26. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Sim, tem misericórdia. Milhares. Ele tem muita misericórdia de cada um de nós. Quando ele olha para nós, irmãos, ele não vê um povo que ele quer matar. Você sabe disso? O que nos separa do amor de Deus não é o amor de Deus. O que nos separa do amor de Deus não é a nossa ruindade. O que nos separa do amor de Deus não é aquilo que a gente faz. Não. O que nos separa do amor de Deus é nós não querer Deus. Porque Ele tem milhares e milhares de misericórdia para cada um de nós. Basta nós querer. Amém? Meu amigo, Porque o juiz será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Misericórdia triunfará sobre o juízo. Exatamente. Ser misericordioso com os outros? Não, porque o negócio tem que ser justo. Tem certeza? Às vezes uma pessoa faz algo de ruim, perdoe. Por quê? Porque um dia você também precisará de perdão. Nós somos pecadores, falhos. Um casamento, irmãos, se faz em cima da base de perdão. Porque tenha certeza, o outro vai errar com você. Somos falhos demais. E é dessa forma que se cresce, que se vive, que se convive, que cria laços. Como? Perdoando uns aos outros. Amém? Não, porque eu sou muito justo. Quem é justo demais às vezes se confunde com ruindade, com pessoa perversa, com pessoa que não quer o bem. Por quê, irmãos? Porque eu sou justo demais. Mas é só uma máscara. É uma máscara para cobrir a ruindade, a maldade ou o desejo que o outro sopra, que ela esconde. Amém? Então precisamos ser justos. Jonas queria justiça, mas com as suas próprias mãos. Deus deu a justiça que aquele povo merecia. Aquele povo, irmão, se arrependeu e se converteu. Mas depois de um tempo, outras gerações, outro reino, outro tempo, o povo voltou a ser ruim de novo. Por quê? Porque líderes, irmãos, é feito para que leve o povo. Só que tem um porém aqui: nasce líder e morre líder. Às vezes os bons morrem e nascem outros ruins. Amém? E aquele povo voltou para o mesmo ciclo, e aquele povo vive isso até hoje.
com a mesma unidade, com o mesmo desejo de assassinar, de matar, de destruir, de dominar, de querer fazer do seu jeito, da sua forma. Amém? Mas não foi porque Deus não quis ter misericórdia, foi porque eles escolheram viver dessa forma. Amém? Amém? Nós devemos pregar. Agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Como é bom, né, amados? Nós estudarmos a palavra de Deus. E o mais interessante hoje foi que cada um, pôde se expressar com o versículo do estudo da palavra de Deus, Que os irmãos possam crescer na graça, no conhecimento, no louvor e na adoração. Nós vemos que Jonas teve um preço alto por causa da desobediência, mas o Senhor, com a sua misericórdia, deu mais uma oportunidade para ele. Assim foi na minha vida e foi na vida de cada um dos nossos amados irmãos. O Senhor nos tirou do lamaçal do pecado, colocou um novo cântico em nossas bocas, nós deixamos as coisas velhas para trás e eis que tudo se fez novo em nossas vidas. Amém, amados? Vamos se colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concedeu nesta noite, por este culto da família, pelo estudo da palavra, a qual nós aprendemos mais da palavra de Deus nesta noite. Que os irmãos continuem vindo para o estudo da palavra, para que a gente possa crescer juntos num propósito só, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós queremos louvar ao Senhor na beleza de Tua santidade, queremos Te agradecer por cada família a qual nesta noite adentrou nesta casa de oração, em reverência ao Senhor, oraram, entregaram a oferta de louvor e adoração. Senhor, meditaram em Tua palavra, para que eles possam crescer na graça, no conhecimento e no louvor e adoração. Diz a Tua palavra que muitos têm se perdido por falta de conhecimento, mas em João 8,32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Assim, Senhor, nós queremos Te agradecer por este culto maravilhoso que foi em Tua presença, que da mesma forma que o Senhor conduziu eles nesta noite em paz, que o Senhor possa novamente conduzir eles, que os anjos do Senhor estejam acampados sobre cada lar, que o Senhor possa guardar a quarta, a terceira, a segunda e a primeira geração do Teu povo, o povo que se chama pelo Teu nome. Abba, Pai, ora vem, Senhor Jesus, conduz eles em paz nesta noite. É isso que eu Te peço, Deus de Israel, em nome de Jesus Cristo. Amém. As palmas louva e engrandece o nome do Senhor. Meus amados irmãos, fechai os vossos olhos e faça assim com as vossas mãos. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja convosco e esteja conosco, e todo Israel na face da terra, somente aquele que crê, diga amém. Amém. As palmas louvam e agradecem ao Senhor. Dê a paz, Senhor Jesus, ao seu irmão. Amanhã estaremos ali na congregação de Morros para mais um culto de unção e oração. Sexta-feira, culto de unção e oração. Domingo, culto de louvor e adoração.